Boa noite. Boa noite, boa noite. Na sala aqui, a gente já começa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gurizada. Boa noite. Vamos só aguardar o pessoal ir entrando na sala e a gente já inicia a disciplina. Boa noite, Natália. Boa noite. Como estão, rapazes? Agora faz horas que a gente não tem aula, né? Tivemos 6 meses só com o Alex, tá louco? Direto, né? Pô, tá louco. Mas é que a fabricação que ele dá, né? A disciplina ela é mais extensa para Isso. vocês. Agora voltamos a nos ver. Nós já fizemos resistência dos materiais 1, certo? Isso. Com a turma de vocês foi, né? Que agora são várias turmas e é mais difícil de gravar o online. Bom, vamos lá então, vamos dar início nessa aula aí. Bom, pessoal, vocês já tiveram então resistência dos materiais 1, já estudaram lá todos os tipos de esforços, né? E o que acontece? A consequência de cada um dos esforços, né? Vocês estudaram lá tração, cisalhamento, flexão, torção, certo? E essa disciplina, então, é uma complementação da resistência dos materiais. Deixa eu aceitar o Gabriel aqui. Certo? A gente termina de ver alguns assuntos, então, que não foram vistos lá, né, em resistência dos materiais, que ela é meio extensa. E com elas a gente vê, né, algumas características de geometrias planas, né, de áreas planas, de figuras planas, tá? A gente fala sobre flexão, né? Vocês estudaram lá tração, compressão, cisalhamento e torção, né? Agora a gente vê a fundo um pouquinho mais de flexão, porque a gente estuda vigas, né, nessa disciplina aqui. Então, para estudar vigas, a gente precisa ter alguns conceitos importantes, né? Que são a área das figuras, momento estático, centro de gravidade, tá? Momento de inércia. Sem esses conceitos, a gente não consegue calcular, então, o que acontece com os materiais, né? Com as vigas. Então, a gente vai falar um pouquinho de tensão e deformação, tá? E depois a gente já vai entrar direto nas características das figuras planas, certo? Essa disciplina aqui, diferente da outra, eu não tenho ela digital, tá? Em termos de apostila. Na verdade, nós temos 2 apostilas, tá? O Rafael enviou para vocês uma primeira apostila, tá? Temos outras e elas são complementares, mas eu não acho completa nenhuma nem outra. Então, eu prefiro usar o meu material, tá? O assunto é o mesmo, a gente segue a ementa, só que, assim como os outros professores, eu tenho liberdade de andar com o assunto, né, conforme eu acho mais interessante, né? Tá visto uma sequência um pouco diferente do que eu gostaria de dar, tá? Então, não se atentem muito àquela apostila lá. Eu vou usar algumas partes dela só.
a introdutória de hoje, mas a maioria eu uso o meu material, tá? Os exercícios, principalmente, a gente vai fazer em aula. Alguma coisa eu já tenho digitalizado para mandar para vocês. Outras não, a gente vai desenvolver juntos aqui em aula, tá? E aí, o que eu não tenho digitalizado, vocês vão ter que copiar. Caso falte alguma aula, é só pedir, né, o material para um colega. Hoje está muito fácil. Só tirar uma foto de boa qualidade e aí tem o material, tá? Quanto às avaliações, pessoal, vocês já fizeram prova comigo, tá? Eu estou terminando de estudar esse assunto aí em função do número de aulas, se a gente vai fazer presencial ou em forma de trabalho, tá? Eu acho que eu vou fazer uma presencial, uma em forma de trabalho. Os dois grandes grupos dessa disciplina, né, é as figuras, que a gente vai aprender a fazer, entender, né, as geometrias das figuras, e depois vigas. Então, para não ficar em uma única avaliação, vou separar mais ou menos em 2 assuntos. Cada um vai valer 5 pontos, tá? O tamanho dos assuntos é basicamente o mesmo, então vai ser isso. E aí eu vou dar mais uma conferida aqui, amanhã a gente conversa. Aí eu falo para vocês se a gente vai fazer presencial ou em forma de trabalho, tá? O assunto que eu achar que for um pouquinho mais complexo, a gente faz presencial. Por quê? Só um pouquinho que eu vou aceitar os colegas aqui, o Gabriel e o Ian. Deixa eles entrarem, tá conectando aqui. E o Lucas. Tá? Porque o interessante da prova online, pessoal, é que eu consigo auxiliar vocês. A gente fez prova online, né? Não foi só trabalho. Me auxiliem as horas que a gente não tem aula, não tenho certeza. Foi. Teve online, aula... né? Tá. É interessante porque eu consigo auxiliar vocês em alguns detalhes ali na hora mesmo, no horário de aula. Eu acho que isso é bom para vocês, né? Porque eu sei que a maioria aí trabalha, tem família e ainda tem a função das aulas, e trabalho obriga vocês a fazer num terceiro período ainda, né? O online, querendo ou não, no horário da aula ali, tá? Só que em compensação mata um dia de aula. Então, um vai ser um trabalho e aquele que for mais chatinho o assunto a gente faz presencial aqui comigo e a gente segue o mesmo ritmo, tá? No final de cada aula eu sempre mando material para vocês, tá? Independente se foi apresentação ou se foi parte da apostila. Se eu usei parte da apostila, eu retiro aquela parte, faço um único PDF para vocês terem tudo separadinho, direitinho, tá? Mas isso já é o de costume. O Rafael me avisou de alguns alunos que avisaram previamente que talvez tenham turnos de trabalho e percam aula ou avaliação, tá? Sempre que vocês perderem aula ou avaliação, vocês têm que avisar o Rafael, justificar, né? Porque eu anoto a presença de vocês aqui, né? E se é por trabalho ou saúde, vocês têm poucas presenças e têm os atestados, entrem lá com o Rafael que ele abate essas faltas, tá? Se não avisarem para ninguém, vai ficar como falta não justificada aí, tá? E nas avaliações, já sei de alguns que nunca vão poder fazer online porque sempre assistem remotamente, tá? Mas peço para vocês que, caso não vão fazer online, me avisem antes que eu já boto vocês na segunda chamada, senão fica meio bagunçado depois. Mas isso a gente fez na outra turma também, tá? Então, me avisem. Bom, de recados é isso, pessoal. Já conhecem meu método de aula aí. Vai ser tranquilo, mais uma vez. Então, vamos lá. Aqui, foi. Falamos dos tipos de esforços, tá? A gente vai falar bastante de flexão nessa disciplina. E quando a gente estuda vigas, né? A gente estuda bastante flexão. Deixa eu aceitar o Pablo. Tá? Então, tensão e deformação. Qual é a diferença dessas duas grandezas muito importantes na resistência dos materiais, né? Tensão, então, é a resistência interna, tá? De um corpo qualquer, quando submetido a uma força externa por unidade de área. Basicamente, né, é a resistência interna que um material tem quando submetido a uma força. Mas essa força é relativa, tá, pessoal? Uma coisa é eu fazer uma força com uma grande área, tá? Por exemplo,
digamos que eu pegue uma tábua grande, tá? E empurre vocês. A força que eu estou fazendo é a minha força, empurrando vocês. Qual é a área de atuação, de interação entre a minha força e vocês? É toda a área da tábua, é tudo que está encostando de vocês, tá? Outra coisa é empurrar vocês com uma mão. A área da minha mão, com certeza, vai ser menor que essa tábua, né? A força com que eu estou aplicando é a mesma. É a Natália que está empurrando ora com a tábua, ora com a mão. Só que no corpo, aquilo ali se representa de uma forma diferente, porque as áreas de interação são diferentes. Eu tenho uma área maior quando eu empurro com a tábua e uma área menor quando eu empurro com a mão, tá? Então, a gente tem vários exemplos aí para explicar o que essa área implica, né, na força que está sendo aplicada, tá? Quando a gente tem o pessoal, né, precisa passar pelo gelo, por que a maioria do pessoal ou se agacha ou tenta botar alguma coisa para deslizar? Porque tu está aumentando a área de contato, né, da força que está sendo aplicada. Quem é a força nesse caso? A pessoa. É a força-peso da pessoa, né? Eu sei que a gente fala o peso. Quem vem ali? Começou os exemplos. Primeiro que tá é o Antônio. Eu sei que eu pergunto, né? Quanto tu pesa, Antônio? Ele vai me dizer tantos quilos, tá? Mas isso é modo de falar. Tantos quilos é massa, né? Então, a minha massa é de tantos quilos. Jamais contarei para vocês, tá? Então, isso é massa. Peso é força, tá? Peso é massa vezes gravidade. É diferente a interação, tá? Então, a gente está ali sobre o gelo aplicando uma força-peso em uma área. Se eu estiver de pé, a minha área é muito menor. Então, aquela força se dissipa, né, apenas na área do meu pé. Se eu estiver agachado em 4 apoios, a minha área já se divide por 4. Né? E se eu estiver em cima de algo ainda, uma placa, uma chapa, alguma coisa, maior ainda é a dissipação dessa área, tá? A força peso em si é a mesma, é a interação entre a força e a peça que está sendo submetida à força que faz total diferença, né? Eu tenho um peso e uma pequena área, aquela área vai sofrer todo um peso. Se eu dobrar a área, tá? Eu vou ter metade do peso. Se eu triplicar a área, eu vou ter 1/3 do peso naquela hora. Pode ser que dividindo cada vez mais, o meu corpo seja capaz de aguentar aquele peso, certo? Então, é por isso que a gente estuda bastante as geometrias. Em mecanismos também, a gente precisa sempre levar em conta o centro de gravidade das coisas. A gente falou isso sobre a outra disciplina, mas a gente não aprendeu a calcular, tá? Calcular o centro de gravidade em elementos mecânicos é bem importante também, tá? Um exemplo antigo, né, que entrega a idade, mas é ótimo. Vocês lembram? Faz tempo isso, gente. Que tinha uns periquitinhos que a gente botava na mão e ele ficava suspenso pelo bico. Não é do meu tempo, não. Não te faz, Milton. Ninguém lembra disso, só eu. Não, eu lembro. Vocês lembram disso, né? Ele tinha um apoio, mas podia até botar no dedo. Como que numa extremidade dele ele não caía, ficava apoiado apenas no bico? Mais alguém lembra disso? Não, só o Milton mesmo. Só o Milton, tá. Vou deixar Eu então. lembro que era da minha avó, mas eu lembro. Tá bom. Eu lembro também, tinha lá na casa da avó também. Isso. É bem antigo isso, gente, bem antigo. Tá? Mas por que ele não caía, não tombava, se a gente estava segurando por uma extremidade? Qualquer outra peça simples, uma caneta, se eu segurar aqui pela extremidade, ela vai cair, tá? Aquilo ali, basicamente, a caneta, né, o objetivo ela tem um corpo todo igual. O centro de gravidade dela é no meio. Porque eu não estou preocupado com o peso. O peso de uma caneta, né, eu distribuí em todo o corpo. Né? Agora eu posso mover o centro de gravidade de uma peça, tá? No caso do periquitinho lá, aquele antigo que era, acho que amarelo e laranja, tinha as opções, tá? O centro de gravidade daquela peça era na ponta. Por isso que a gente segurava, ela não caía pela ponta. Ela não estava engastada, ou seja, presa, ela estava apenas apoiada. Então era diferente. Tá? Então, apenas apoiado, porque foi movido o centro de gravidade daquela peça. Tá? O centro de gravidade, então,
é aquele ponto central onde vai acontecer toda a distribuição do peso daquele componente. E ele não precisa ser necessariamente no meio da peça, né? E ainda temos a opção da peça não ser simétrica. Quando eu tenho uma peça simétrica, eu sei que o ponto de gravidade é no meio, ótimo. Qual é o centro de gravidade de um cubo? É a metade da altura e metade da largura. Aquele é o ponto, né? Lembrando que ponto é sempre o ponto, então, é sempre o cruzamento entre duas coordenadas, x e y, vai ser um ponto. Mas quando a minha figura não tem uma geometria tão simples, o ponto de gravidade muda. A do cubo é tranquilo. Agora, de um triângulo, aonde é o centro de gravidade de um triângulo? Tá? Então, é isso que a gente vai começar vendo. Bom, e deformação, né? Vimos o que é a tensão, que é a resistência interna que o componente está sendo submetido. E deformação é quando a ação de qualquer força sobre aquele corpo altera a sua geometria, né? Nós temos deformação elástica, plástica, temos o limite de escoamento, tá? O que é a deformação elástica? É quando eu aplico força sobre o material e ele é deformado, mas a partir do momento que eu cesso essa força, ele volta à sua geometria original, tá? Deformação plástica é aquela em que eu deformo, cesso a força, largo, mas ele foi deformado plasticamente, ele não volta, né, à sua geometria original. Esse é o limite de escoamento. Está entre a deformação elástica e a deformação plástica. Estou aplicando força, mas ele vai voltar para a sua geometria. Tem um ponto específico, uma força, que a partir dali ele deforma plasticamente. Esse é o limite de escoamento, tá? Tenho também deformação unitária ou específica, né? Que é a relação entre o alongamento total e o comprimento inicial. Às vezes a gente vai ver mais à frente, tá? Então, vamos começar a ver sobre momento estático, tá? Vou espelhar uma tela aqui para vocês. Natália, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou sobre um cálculo para achar, no caso, o centro do objeto, a peça, né? Sim. Uma vez eu fiz um curso, seria o mesmo que eu fazia um cálculo, chamava para achar o baricentro, é isso? É a mesma coisa ou não? Sim. Ah, beleza. É que tem, né, geometrias planas simples, como, por exemplo, quadrados e triângulos, eu tenho uma equação pronta, certo? Só que, basicamente, algumas figuras, tá? Quadrado, triângulo e círculo, eu sei onde é o centro, tenho equações prontas. Outros tipos de figura eu já não tenho. Por exemplo, um perfil I, tá? Como se fosse um trilho de trem ali, um perfil I. Aonde é o centro de gravidade? É bem no meio. Não é uma geometria simples, só que ele é tanto simétrico da direita para a esquerda, quanto de cima para baixo, tá? Então, eu sei que o ponto é no meio, mesmo não sendo uma geometria simples. Mas eu tenho alguns perfis, tá? Que parece o I, só que o de baixo ou o de cima é mais longo, tá? Eu tenho uma geometria I, só que os traços não são o mesmo. Aí o centro de gravidade muda, tá? O que a gente faz para estudar essas geometrias que não são simétricas e nem simples? A gente divide aquela figura, né? Na verdade, um perfil Y em figura simples. Quantas figuras tu vê ali dentro? Um perfil Y, tu não consegue enxergar 3 retângulos se tu dividir a figura? Perfil I, sim, sim. Né? Então, a gente vai dividindo a figura em geometrias que a gente conhece, tá? Vamos falar sobre isso. Deixa eu espelhar a apostila aqui. Ampliou para vocês? Sim. Tá? Sim. Eu vou falando alguns conceitos aqui, tá? Não precisem copiar o que tem nessa apostila, nessa parte. Eu vou passar para vocês. Vocês já têm ela, inclusive, tá? Só aquilo que é bem relevante, que aí eu aviso para vocês copiarem, que aí são equações ou conceitos bem importantes, que aí é bom vocês terem anotado no caderno mesmo. Caso contrário, é só consultar a apostila ali, tá? Característica das geometrias simples, então. O dimensionamento e a verificação da capacidade, né,
resistente de barras, como qualquer estrutura, elemento estrutural, né, depende de grandezas chamadas tensões, né? Então, eu só vou selecionar um material se eu sei as tensões que ele aguenta para botar em uma aplicação, né? Quando a gente está no nível, digamos que doméstico, a gente faz meio que na tentativa e erro. Mas no nível industrial, isso tem que ser calculado. Qualquer peça mecânica é calculado, né? Tem aquele coeficiente, né? Coeficientes prontos que a gente usa e aquilo ali é um problema, né? Grosseiramente falando, coeficiente de cagaço, né? Que a gente bota sempre muito mais vezes. Isso é bom, relativamente bom para quem seleciona, porque garante uma segurança, só que isso é péssimo para a empresa quanto ao material, né? Tá superdimensionando ele para ter a certeza que não vai falhar, só que com isso foi material, foi custo, tem todo um esquema envolvido. Deixa eu aceitar o colega aqui. Né? Fica uma peça muito mais robusta do que o necessário. Né? A gente tem a capacidade de calcular as dimensões de um elemento mecânico que não vai apresentar defeitos sem ser extremamente robusto. Né? Então, daí vem a necessidade de se conhecer claramente as características ou propriedades de figuras geométricas, né, que formam essas seções transversais. Todo elemento mecânico, a gente estuda o que é a seção transversal, que é como se eu pegasse uma barra, cortasse ela. O que importa para mim, tá, é a figura da seção transversal. Por exemplo, vocês têm uma barra longa de perfil quadrado. Vocês vão cortá-la ao meio, virando ela de frente, vocês vão enxergar aquele quadrado. É essa área que importa. O comprimento dela não importa. Todo perfil a gente estuda da área da seção transversal, como se a gente desse um corte, né, transversal na peça. A figura abaixo ilustra uma barra reta de seção transversal constante. Sempre que vocês lerem seção transversal constante, quer dizer, né, que a seção transversal dela é contínua, não tem nenhuma alteração, não tem diminuição ou aumento das dimensões, tá? Chamada barra prismática, tá? A barra prismática, então, é aquela barra mais comum que a gente utiliza para começar os cálculos. O lado da barra contém o comprimento, a altura, tá? E a largura. Às vezes, a gente chama a largura de base, tá? Mas é interessante a gente sempre usar os mesmos termos técnicos, tá? Para não divergir, tá? Por mais que eu fale base, vocês entendam, é interessante a gente começar com os termos técnicos, tá? Então, a gente tem uma barra prismática, comprimento, altura e largura, né? E a seção transversal dela seria este retângulo aqui, ó, de base vezes altura, onde o comprimento não influencia nas tensões internas, tá? A gente estuda as tensões internas do material sempre pela seção transversal. É lá que as forças são aplicadas e importa. O comprimento dela não tem muita importância, tá? Vamos lá, então. As principais propriedades geométricas das figuras são a área total, tá? A gente sempre precisa saber a área de uma figura, tranquilo. Momento de inércia, momento estático, módulo de resistência, centro de gravidade e raio de giração. A gente vai ver uma a uma, tá? Vamos começar, então, com a área. Bom, a área você já conhece, né? A área de uma figura plana é a superfície limitada pelo seu contorno, tá? Para contornos complexos, a área pode ser obtida aproximadamente, né, a forma real ajustada, tá? Então, quando a gente tem geometrias muito complexas, a gente pode dividir aquela área e tentar, né, a partir dela, formar quadrados, triângulos, né? Dividir ela em grandes áreas. Se a gente não consegue calcular aquela área, né, só por integral, aí já fica mais difícil, ou por algum software, então a gente pode dividir ela, fragmentar ela em partículas de geometrias que a gente conheça, nem que seja para dividir em vários quadrados, depois eu somo os quadrados, tá? Mas é a melhor aproximação que a gente tem para conseguir a área daquele objeto. A área é utilizada para a determinação das tensões normais, tá? Quando a gente estuda tração e compressão, a gente precisa ter a área para saber as reações desses esforços, tá? Unidade de área, unidade de
comprimento ao quadrado, tá? Isso vocês já sabem. Nessa parte da disciplina, a unidade vai ter muita importância, tá, gente? Então, não dá mais para deixar lá o valor sem a unidade, que a gente mais ou menos considerava. Então, vamos se atentar às unidades agora. Tem uma tabela aqui, tá? Das áreas das figuras mais simples que a gente conhece, tá? Todas essas tabelas de figuras e equações eu tenho separada e eu vou passar para vocês, tá? Não são muitas, são 4 ou 5 páginas. Vou passar hoje ainda para vocês. Se vocês puderem imprimir para a tela durante toda a disciplina, eu acho que poupa vocês de ficar abrindo e fechando o arquivo. São 4 ou 5 no máximo, não são muitas folhas, tá? E vocês vão precisar consultar ela para os exercícios. Então, eu acho que vale a pena imprimir, não ter só no computador ou no celular ali, já que são pouquinhas, tá? Aí temos ali as figuras e as suas respectivas áreas. Temos retângulo, quadrado, polígono, círculo, setor de um círculo, quando eu tenho só uma parte, digamos que é uma fatia de pizza, né? Tem o losango, tem o triângulo, tem um círculo vazado, que a gente vai ver como calcula, tá? Como que a gente calcula um círculo vazado? A gente calcula o círculo maciço inteiro e diminui, né, o círculo interno. Mas tem uma equação pronta, né? Nada mais é que o rearranjamento matemático dessas equações aí, tá? Tem o trapézio, tem a maioria das figuras planas, né, que são aquelas figuras mais simples, nessa tabela aí que eu vou passar para vocês depois, tá? Momento estático. É aí que a gente vai começar o assunto novo de hoje. Vamos começar só com o momento estático. O momento estático é utilizado, tá, para determinar as tensões transversais que ocorrem quando uma peça é submetida à flexão, tá? Então, quando a gente vai aplicar apenas tração e compressão em uma peça, a gente estuda apenas a área, tá? Só que a gente viu tudo bonitinho, bem didático, compressão, tração, torção, cisalhamento, flexão, tudo separado, tá? Mas na prática, a maioria das vezes a gente tem forças combinadas, ou seja, no mesmo componente eu tenho tração ou compressão, mas também tenho flexão junto, posso ter cisalhamento junto. Essa é a realidade, tá? E quando a gente quer estudar flexão, a gente precisa saber o momento estático, tá? Para antecipar vocês, a gente começa devagarzinho. Nessa parte de áreas, tem que tomar um banho. Nessa parte de áreas, tá? Estudando momento estático, inércia, centro de gravidade. Depois a gente vai ver vigas, tá? E lá no final, a gente vai ver eixos, tá? Porque o eixo não deixa de ser, né, uma viga horizontal, tá? Então, quando eu tenho um eixo com várias engrenagens, é um exemplo ótimo de um lugar que acontece flexão e torção. Um dos piores esforços, tá? Quando eu tenho eixos com engrenagens, ao mesmo tempo que está acontecendo torção, também está acontecendo flexão, porque tem um peso naquele eixo, tá? Então, a gente estuda esses efeitos combinados. O momento estático, tá? Ele é utilizado para encontrar o centro de gravidade. Sem o momento estático, a gente não consegue estudar o centro de gravidade. Então, é por isso que a gente vê ele, tá? Isolado, antes que me perguntar, para que a gente usa o momento estático? Isolado para nada, tá? Acho que nunca vai acontecer de vocês estarem lá na empresa e vem alguém pedir assim, calcula o momento estático desse eixo aqui. Não, né? Não acontece. Só que sem ele, vocês não conseguem calcular o centro de gravidade. Então, de uma forma prática, a gente precisa dele para calcular o centro de gravidade, tá? O momento estático, basicamente, é essas duas equações, tá? Toda essa parte de equações, pessoal, elas são simples, não tem equações mirabolantes, grandes, todas são bem simples, tá? Só que essa disciplina vai exigir de vocês muito
Primeiro, uma visão de desenho, que vocês já tiveram desenho, tá? Vocês vão ter que enxergar as figuras, as dimensões da figura e lógica, tá? Basicamente, a equação são essas daqui. Inclusive, vou pedir para que vocês anotem essas duas grandes equações aqui, tá? Tem o momento estático em x e o momento estático em y. Por quê? Né? Quando eu vou estudar centro de gravidade, o que é um ponto que é o centro de gravidade? É o cruzamento entre duas coordenadas, x e y, tá? Uma figura sempre se dá por duas coordenadas, para achar um ponto, x e y. Para encontrar o centro de gravidade em x e em y, eu preciso calcular o momento estático em x e em y, tá? Então, MSX é o momento estático da figura em relação ao eixo x, tá? Seria interessante que anotassem também a descrição do que é ali, tá? MSY é o momento estático da figura em relação ao eixo y. Tranquilo, tá? Vou deixar vocês anotarem e a gente segue aqui. Já antecipo vocês, tá? Tudo nessa parte geométrica funciona a partir da coordenada oposta, tá? Se vocês olharem a equação ali, como que é o momento estático para calcular em x? Eu uso a coordenada y. E para calcular o momento estático em y, eu uso a coordenada x, tá? Perceberam que inverte? Para achar y, eu acho em x. Para achar x, eu acho em y, tá? Lá no centro de gravidade, se inverte de novo. Para achar o centro de gravidade em x, eu vou usar o momento de inércia em y. Para achar o centro de gravidade em y, eu uso o momento estático em x. Isso se inverte, tá? No início dá uma confusão ali, mas depois, como tudo se inverte, a gente pega isso. O que é x, o que é y nessas equações? A é a área, tá? A área da figura. Ponto. X é a coordenada x até o centro da figura, tá? E y também é o centro da figura, só que é x e y. Então, digamos que se é o centro, é metade, o y, aqui, ó, onde está azul, momento estático em x, é y vezes A. A é a área da figura, tá? Y é a metade, tá? Da coordenada y. Então, se a altura total da minha peça vale 4, o meu y vale 2, tá? Aqui, o momento estático em y, eu vou usar a coordenada x vezes a área. A área é a mesma, tá? A área que eu uso nessa equação de cima é exatamente a mesma da equação de baixo. O que muda é a coordenada. Agora, eu não quero mais a metade da altura, é x. Então, é a metade da largura, tá? É sempre o meio. Meio de x e meio de y, tá? Vamos seguir aqui que vai começar a fazer mais sentido. Bom, momentos estáticos de uma superfície plana é definido como o somatório de todos os momentos estáticos dos elementos, né, de superfície que formam a superfície total. O que ele quer dizer com isso? Tá? Não precisam anotar essa equação, mas vou explicar para vocês. Que lembra que eu falei, quando a gente tem uma figura um pouco mais complexa, a gente vai dividir aquela figura em pequenas áreas. Como eu divido em pequenas áreas, eu também vou dividir em pequenos momentos estáticos, tá? Aonde eu calculei uma determinada área, eu vou calcular um determinado momento estático, tá? Como que a gente faz para calcular a área total da minha figura? Eu não simplesmente somo todas as áreas pequenas, vou somando as áreas, tem as áreas total, certo? O momento estático é igual, tá? Se eu dividir uma figura em 3 áreas, a área total é a área 1 mais a área 2 mais a área 3. O momento estático final vai ser momento estático 1, momento estático 2, momento estático 3. Então, eu somo, tá? A
unidade de momento estático é L ao cubo. Isso gostaria que vocês anotassem do lado das equações. Unidade L ao cubo. Tá? L, unidade de comprimento. Pode ser em centímetro, milímetro, decímetro, metro, quilômetro. Tá? Qualquer unidade ao cubo. Por que é ao cubo? Por causa da equação. X. Se x é uma distância, qual é a unidade de x? Se x nessa equação é uma distância da minha figura, qual é a unidade dela? Metro. Metro, centímetro, decímetro. É uma unidade de comprimento, certo? E área, qual é a unidade de área? Metro quadrado? Metro quadrado. Unidade de comprimento ao quadrado, tá? Então, a gente sabe a unidade final do momento estático por lógica. Digamos que vamos na unidade de comprimento que o colega usou. Aí, metro. Metro vezes metro ao quadrado vai dar metro ao cubo, tá? Não é só metro, qualquer unidade de comprimento. Quem vem ali? O Fernando. Se o Fernando escolheu centímetro, vai ser centímetro vezes centímetro ao quadrado. Então, no final da unidade, centímetro ao cubo, tá? Qualquer unidade de comprimento. Beleza, vamos seguir. Essa é uma figura, tá? Foi o exemplo que eu usei para o Milton ali para explicar quando a gente tem figuras que não são totalmente simétricas, tá? Qual é a simetria dessa figura? É em relação ao lado direito para o lado esquerdo, ou esquerdo para o direito, tanto faz, tá? Se eu traçasse uma reta paralela à coordenada y, tá? Deixa eu tentar ver se eu consigo traçar aqui. Consigo, tá? Vou tentar fazer fininho, populado. Aqui, tá? Desenhei uma reta igual à coordenada y, vertical, tá? O lado esquerdo de vocês não é exatamente o mesmo do lado direito? Sim. Então, aonde que é o centro de gravidade? Apenas... Opa, falhou aqui. Se o lado... De novo, travou aqui para mim. Se o lado esquerdo é igual ao lado direito, tá? O centro de gravidade em X, vocês conseguem saber. Por quê? Ah, professora, mas o lado esquerdo é igual ao lado direito, o Y, tá? Mas é sempre ao contrário. Ponto de gravidade em X. O centro de gravidade em X. Aonde vocês diriam que é nessa figura? A distância de X. Seria um pouquinho acima do meio, né? Um pouquinho acima do meio. Diz aqui. Tá? Vamos fazer uma coordenada aqui, ó. Aqui vai ser a origem de x e aqui a origem de y. É que aqui só está desenhado x, tá? O lado esquerdo é totalmente ao lado direito. Então, eu sei que o centro de gravidade na coordenada y é bem no meio, mas eu não sei em x, né? Porque ela é simétrica apenas da direita para a esquerda. Mas ela não é simétrica, se eu fizer uma coordenada assim, ela é exatamente igual em cima e embaixo? Não. Não. Então, o centro de gravidade ele vai se mover. Por que ele vai se mover? Porque a área de cima é maior que essa área de baixo. Então, não vai ser exatamente no meio. Se isso aqui fosse um Y perfeito, a área de baixo fosse aqui, ó, exatamente igual como em cima, o centro de gravidade seria esse ponto no meio. Exatamente, né, no meio. Só que como essa parte aqui é menor, o centro de gravidade ele se move. Iria ficar mais ou menos aqui, ó, tá? Então, eu precisaria calcular o momento estático em X para achar o centro de gravidade em Y, tá? Como que ele fez nesse exemplo? Ele dividiu esta figura. Dividiu em área 1, porque é um retângulo. É fácil da gente calcular. Área 2, que é outro retângulo, ou um quadrado. E a área 3, que é um retângulo novamente. Não tem como a gente achar de cara a figura inteira, porque não tem uma equação pronta.
mas a gente divide ela em 3 pontos. Área 1, área 2 e área 3. Momento estático 1, momento estático 2 e momento estático em 3. E aí a gente soma. A área total dessa figura é as 3 áreas. O momento estático total dessa figura é os 3 momentos estáticos, tá? Essa daqui é quando a gente soma, tá? Quando a gente tem figuras complementares, a gente soma. Existem 2 jeitos da gente fazer. Quando são figuras complementares, a gente soma. Mas quando eu tenho uma figura vazada, a gente subtrai, diminui. Por exemplo, a área dessa figura é apenas o que está achurrado, tá? Com os tracinhos aqui. Isso daqui é vazado. Então, como que eu vou fazer? No lugar de fazer somatório de figuras, eu vou fazer subtração. Como que eu consigo essa área aqui? Eu faço uma área total, como se fosse maciço, menos a área vazada. E aí eu tenho a área total. Então, a gente tem que fazer a complementação das áreas. Não posso dizer para vocês que sempre se soma, porque no caso de elementos vazados, as áreas se subtraem. Então, vocês têm que avaliar se são somadas ou se são subtraídas, tá? Mas é fácil de distinguir. Quando é maciço, né, a gente soma as figuras. Quando é vazado, a gente tem que diminuir aquela figura que é vazada, certo? Antes de entrar no centro de gravidade, vamos fazer um exemplo, né, do momento estático de uma figura. Desta parte da apostila aqui, além da explicação, o que era importante era aquelas equações que vocês anotaram, tá? Então, vamos fazer um exercício que vai ficar mais claro, tá? O exercício é este aqui. Então, eu vou pedir para vocês anotarem aí, exercício 1, e desenharem essa figura para a gente poder desenvolver. Esse aqui é um exemplo de uma figura que é simétrica verticalmente, ou seja, se eu traçar uma reta vertical no meio, peraí, ficou horrível essa minha reta, aqui. Se eu traçar uma reta vertical, tá? Todo lado direito é igual ao lado esquerdo, tá? Então eu não me preocupo com o centro de gravidade em X, porque eu sei que ele é na metade de X. Mas, se eu traçar bem no meio da figura uma reta horizontal, o lado de cima não é igual ao lado de baixo, tá? Sem nenhum cálculo. Aonde vocês apostariam que é o centro de gravidade dessa figura? Eu apostaria bem ali perto da linha de cima ali, do retângulo de cima ali onde corta. Aí mesmo. Eu apostaria por aí. Tá. O centro de gravidade é mais ou menos aqui, realmente. Por quê? Eu tenho uma área bem maior aqui em cima, que eu tenho mais massa, do que aqui embaixo. Então, o centro de gravidade tende a se mover, né, para a área que tem mais massa, para compensar os dois lados. Mas eu não sei a medida exata, tá? De olho, assim, que palpite tu daria? Numeral. Desculpa, não entendi, Natália, a pergunta. De olho, assim, né, botando um ponto, daria mais ou menos aqui, mas em termos de medida, a gente não de medida? tem o valor exato.
né? A gente precisa calcular. Bom, como que a gente pensa no centro de gravidade, né? Para pensar no ponto de gravidade, o palpite dele tá bom, é um ponto mais ou menos aqui. Eu só preciso saber as duas coordenadas, de x e y, para ver quanto vale esse ponto, tá? Primeiro, gente, a gente sempre tem que pensar na figura dentro de coordenadas, senão não tem como a gente se achar, tá? Sempre botamos, então, o 0, 0 de duas coordenadas na extremidade da figura. Como que a gente faz isso? Tá? Vamos botar uma reta aqui. E vamos botar uma reta aqui. Tá? Aqui vai ser o 0. 0 em x e 0 em y. Se a gente não botar a figura dentro de um gráfico de coordenadas, a gente não consegue se achar. Tá? Então, primeira coisa, vocês enxergam a figura dentro de um gráfico de coordenadas, onde o lado extremo vai ficar no 0 de x e o outro no 0 de y. Tá? Ah, posso fazer a coordenada desse lado, assim, dizer que aqui é 0, 0? Poderia, mas aí vocês iam usar o quê? Pontos negativos, né? Porque a gente sempre diz que a partir do 0 para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, podem usar outro quadrante, só que não é interessante, tá? Então, a gente sempre bota a figura dentro do meu gráfico, tá? Vou botar pontos. Opa, travou aqui para mim. Foi, tá? Centro de gravidade, vamos botar unidades aqui. Ah, fechou. Abriu de novo a tela com a figura? Abriu. Sim. Acho que a minha internet está travando aqui. Certo, tá? O centro de gravidade em X, tá? A gente sabe quanto vale. Por quê? Vamos botar unidades aqui. Seria o 4 aí, né? Aqui. Deixa eu botar os tracinhos bem direitinho aqui. No caso aí, tu está dividindo por metro, seria essa a tua lógica? Isso. Esse aqui ficou um pouquinho mais pro lado aqui. Mas foi, tá? Como que eu estou dividindo? Tá? Aqui em cima vale 8, tá? Tudo vale 8. Então, a metade aqui, vou botar as medidas aqui em cima, tá? Vou desconsiderar essa parte aqui, ó, que tá atrapalhando. Vou botar ela aqui no meio, ó, tá? Toda a largura da minha figura, a minha largura máxima, vale quanto? Vale 8. Então, bem no meio, vale 4, tá? Então, daqui até aqui tem que ter 4. 1, 2, 3, 4. Daqui até aqui tem que ter 8. 4, 5, 6, 7, 8, tá? Se vocês fossem pensar em coordenadas, tá? Vou fazer as coordenadas em Y também. O meu desenho diz que daqui, ó, até aqui tem 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Essas medidas aqui, pessoal, elas não precisam ser perfeitas, tá? Aqui tem exatamente o ponto ali, é um esboço, apenas para a gente dividir visualmente, tá? Que nem essa parte aqui que eu fiz. Eu sei que daqui de baixo até esse ponto tem 5, por causa da minha cota, tá? Como que eu vou dividir? Se vocês olharem, ó, do 4 para o 5, não tem exatamente o mesmo espaço que do 3 para o 4. É um esboço, só porque vocês sabem que aqui tem 5, então
Ali no meio tem que ter, né, 4 pontos, tá? Então, é um esboço, só para vocês se encontrarem. A coordenada, vamos pensar, né, nos centros de gravidade. Centro de gravidade, tá? Vocês sabem que o ponto do centro de gravidade da figura é mais ou menos aqui, tá? Em termos de coordenada, a coordenada x deles, vocês não podem me dar com precisão? Sim. A Sim. coordenada x, eu sei que a coordenada x dessa figura vale 4, porque ela é simétrica da direita para a esquerda. Então, se toda a minha figura vale 8, a metade dela vale 4. Então, o centro de gravidade em x vale 4, tá? Porque é exatamente igual de x para y. Então, da direita para a esquerda. Então, quando vocês têm uma figura que é simétrica, traça um risco vertical da direita para a esquerda, a coordenada x é exatamente o meio de toda a largura da minha peça. A minha largura maior dessa peça é 8. Então, o ponto, né, da coordenada x é 4. Eu não preciso calcular, eu já sei que o meio dela é 4. O que eu não sei é a altura deste ponto aqui. Eu não sei se o centro de gravidade é aqui ou um pouquinho mais para cima, tá? É a partir dele que a gente vai calcular, tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, calculando o momento estático, tá? Então, vamos começar do início. Como que é as equações do momento estático? Deixa eu anotar aqui. Momento estático, ms de x, só vou copiar as equações que vocês têm. É y vezes área. E momento estático em y é x vezes área, tá? Essa daqui tá as equações que vocês anotaram. Eu só vou deixar ela separadinha aqui, tá? Primeira coisa que a gente precisa, achar as áreas. Sem as áreas, eu não consigo, né, começar. Então, primeiro passo, coloquem aí, primeiro passo. Depois, vocês vão fazendo isso aqui direto, por lógica, tá? Só que todos os exercícios eu vou fazer por passo, porque é um método. Então, se fizer pelos passos, nessa ordem, sempre vai dar certo. É metódico, tá? Então, primeiro passo, calcular as áreas. Calcular a área. Preciso fechar a telinha aqui, tá? De cabeça, assim, sem nenhum cálculo. Conseguem me dizer qual é a área dessa figura azul? Dessa figura, se fosse inteira, assim, sem calcular. Seria... A área em que unidade seria o... Natália? 28 metros quadrados. 28 metros. Mas, de forma involuntária, o que tu fez? Tu não somou a área de um com o outro? Sim. Tá? Tem duas opções. Tá? Vou deixar essa medida aqui. Tem duas opções. Não existe uma equação que diga a área do inteiro. Não existe. Quais as equações que a gente conhece? Quadrado, círculo, triângulo, trapézio. Não existe de ter. O que a gente faz? A gente divide essa área. Eu tenho duas opções. É dividir essa parte aqui. Vou pegar outra coisa. Em um retângulo. E depois essa outra parte em outro retângulo. Quantas áreas eu vou ter? 2, tá? Qual é a outra opção que eu tenho? Estudar essa daqui como um retângulo, esta daqui como um outro retângulo e essa daqui como outro retângulo. Eu vou ter 3 áreas. Qual tá certo? Tanto faz, tá?
E eu acho que com 2 áreas é mais fácil. Mas caso inicialmente vocês tenham enxergado um retângulo maior e 2 menores, dá na mesma, tá? Eu gosto desse exemplo justamente porque tem 2 vistas. Ah, essa figura tem... Uma opção é com 2 áreas, outra é com 3. Vou usar 2, tudo bem. Mas tem vários exemplos que o número de áreas é o mesmo, mas como vai dividir fica diferente, tá? Então, é sempre o critério de vocês, desde que as áreas estejam certinhas, tá? Então, vamos dividir esta aqui em uma área e esta aqui em outra área, tá? Vamos chamar esse retângulo de cima de área 1 e vamos chamar esse retângulo de baixo de área 2, tá? Então, no primeiro passo lá, eu tenho que calcular a área total da minha figura. Área total. Neste exemplo, qual é a área total da minha figura? É a área 1 mais a área 2. Certo? Vamos descobrir as áreas, então. Primeiro, vamos calcular aqui a área 1. Quanto vale a área 1 deste retângulo? Base, que vale 8, vezes a altura, que vale 2. Então, base vezes altura. Equação do retângulo. 8 vezes 2. A área 1 vale 16 metros quadrados. Tá? Quanto vale a área 2? A equação é a mesma. Base vezes altura. Só que agora, quanto vale a base da área 2? 2. 2. E quanto vale a altura da área 2? 5. 5. Então, a área 2 vale 10 metros quadrados. Como a gente tinha feito a equação lá em cima, a área total é a área 1 mais a área 2. Então, 16 vezes... Opa, mais 10. 26 metros quadrados. Tá? Já tenho a área 1, já tenho a área 2. Então, depois que eu tenho a área 1 e a área 2, eu posso fazer o momento estático da área 1 e o momento estático da área 2. Tá? Anotaram esse primeiro passo aqui, que eu vou botar ele um pouco para o lado e continuar na mesma tela, senão a gente não enxerga a figura. Anotado a área total dessa figura? Ou estão anotando? Sim. Sim? Então tá. Sim. Vou apagar ela. Só vou botar aqui para o lado. Então, o primeiro passo nós fizemos, que é sempre calcular a área. Agora nós vamos para o segundo passo. Hoje a gente não vai entrar no cálculo de centro de gravidade. Vamos parar no momento de inércia, tá? Segundo passo. Opa. Calcular momento estático. Então, segundo passo, calcular o momento estático, tá? Mesma coisa. Se a gente fez as figuras, né, divididas, a área total dividida, nosso momento estático também precisa ser dividido. Qual vai ser o momento estático?
em x, vou botar aqui T de total. Vai ser o momento estático em x da figura 1, mais o momento estático em x da figura 2. Como que vai ser o momento estático y total? Vai ser o momento estático em y da figura 1, mais o momento estático em y da figura 2. Tá? Então, se a gente fez figuras separadas, tem tudo separado. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer os momentos estáticos de x primeiro. Aqui. De x. Momento estático de x da figura 1 e o momento estático de x da figura 2. Como que é a equação do momento estático de x? É y vezes a área. Só que, nesses exercícios, esse eu tenho 2 áreas, tá? Tem outros que eu tenho 3, tem outros que eu uso 4. Então, eu aconselho vocês sempre seguirem essa lógica numeral, tá? Se eu estou calculando o momento estático em x total, momento estático em x da área 1, momento estático em x da área 2. Vamos calcular os momentos estáticos de x, então. Eu tenho 2 de x da área 1 e 2 e 2 de y da área 1 e 2. Vou seguir este numeral. Se eu estou calculando momento estático em x da figura 1, a equação sozinha é y vezes a área. Mas eu vou fazer o quê? Botar y1 vezes área 1. Tá? Momento estático em x da figura 2, y2 vezes a área 2, para não me perder. Tá? Vamos para os valores. A gente está calculando o momento estático em x. Quando é em x, a gente usa a coordenada y. E quando o momento estático é em y, a gente usa a coordenada x. Tá? Então, vamos olhar a figura. A gente está calculando o momento estático em x da figura 1. Tá? Qual é a coordenada y da figura 1? Ou seja, metade da altura. Treze e meio. É 1? É 1. A altura é 1 ou tá 7 a altura aí? 5? Ou é só da, claro, é só da figura 1, ó, só 2 ali. Oi? Isso, aí dá 1 da metade, né? Peraí. Professora? Tu calcula Oi, só o falhou. 1 da figura Tá. 1. É Só isso o aí. 2 que é o comprimento, né? Isso. Ou é Tá. o total? Então, o 1 tá certo. Se vocês levarem em consideração só a metade, aí que tá a questão, tá? Se vocês levarem em consideração só a área 1, 1 é a metade da altura, certo? Quanto vale a altura da figura 1? Vale 2. Então, metade é 1, tá? Então, tá certo. Só que o que o colega estava falando, até a altura, também tá certo. Aonde que é a metade da altura da figura 1? É aqui. Daqui até aqui, vale 1. Só que a gente sempre analisa em relação ao 00 da coordenada, tá? Então, vale 1 a metade da figura. Só que sempre tem que encostar no 0 da coordenada. Então, tem que encostar aqui. Então, o y da figura 1 vale quanto no total? Vale metade da altura mais o que ele anda até para encostar na coordenada. Quanto vale daqui até aqui? 6, então. 5. Mais este 1 aqui, 6. Tá? Se a gente fosse analisar a figura 2 ela já não está encostada na coordenada? A área 2. Então, a gente não precisa levar em conta essa altura que ela está. Mas a coordenada, a área 1, ela está acima da área 2. Então, a gente precisa sempre fazer o ponto de y
metade da figura, mas até encostar na coordenada. Então, o y1 é do meio da área 1 até o 0, na coordenada. Este aqui é o y1. Então, daqui até aqui, metade de 2 é 1. E deste ponto aqui até aqui embaixo, eu sei que vale 5. 5 mais 1, 6. Então, o y1 vale 6. Vezes a área 1. Quanto a gente achou de área 1? 16. 16? 16 metros quadrados. 16. Então, tá. 6 vezes 16. Tá mudando os valores aí. 96. 96. Qual a unidade do momento estático? Metro Metro quadrado. ao cubo. Momento estático ao cubo, área quadrada. Vamos para o momento estático em X da figura 2. Vamos na figura 2. Aonde que é o meio da altura na figura 2? Não é um ponto aqui, ó? Isso. É a metade da figura 2. Mas a metade da figura 2, ela já não está encostada na coordenada? Sim. Então, eu não preciso levar em conta a altura, tá? Se eu tenho uma figura que já está encostada na minha coordenada, é apenas a metade dela. Se ela está elevada, eu tenho que considerar o quanto ela está elevada, tá? Eu tenho que enxergar elas isoladamente. Quando eu enxergo a figura 1, ela não está no 0, 0 da minha coordenada, ela não está deslocada para cima. Sim. Por isso que eu considero aquela altura. A área 2, ela já está aqui embaixo, ela já encosta na coordenada X. Então, eu não preciso somar mais nada, é só a metade da minha altura. É a distância, né, da coordenada até o meio da minha figura. Vale, então, o y2 vale quanto aqui? 2,5. 2,5, a metade da altura da área 2. Então, y2 vale 2,5. Quanto vale a área 2? 10. 10. 10. 2,5 vezes 10, 25 metros cúbicos. Então, eu tenho momento estático em X da figura 1, momento estático em X da figura 2. O momento estático em X total é a soma das minhas figuras. 96 mais 25. Isso dá 121 metros cúbicos. Certo? Certo. Vamos calcular os momentos estáticos em Y agora. Momento. Momento estático em Y da figura 1 é x1 vezes a área 1. Momento estático em Y da figura 2 é x2 vezes área 2. Tá? Então, vamos fazer cada uma aqui. Vamos seguir aqui. Seguir aqui lá. Vamos pensar na figura 1, então. Agora eu quero a coordenada x.
Na figura 1, qual é a metade da largura? 4. 4. Metade da largura. Agora é a coordenada x. X é sempre uma coordenada horizontal. E y é sempre uma coordenada vertical. Tá? Vamos analisar só a figura 1. Então, é metade da largura. Metade da largura dessa minha peça não é esta dimensão aqui? Ela já encosta, a peça já está encostada na coordenada. Eu preciso somar alguma coisa? Não. Então, quanto vale? Quanto vale o meu x? Quanto é a metade da largura da minha área 1? Se tudo vale 8, metade da minha largura vale 4. Então, x1 vale 4. De novo, quanto vale a área 1? A área 1 é o mesmo valor. 16. 16. 4 vezes 16. 64 metros cúbicos. 64 metros cúbicos. Vamos para momento estático em Y da figura 2. Então, vamos analisar só a figura 2. Tá? Essa figura de baixo é metade da base. Quanto vale a base da figura 2? Vale 2. 2. 2. Então, metade vale 1, certo? Metade da base é isso aqui, vale 1. Só que ela encosta lá na coordenada x? Não. Não. Então, eu tenho que somar até ela encostar. Quanto vale daqui até aqui? 3. 3. Mais este meu 1, né, que é a metade para chegar no meio da figura. 4. 4. 4. Então, x2 vale 4 também. E quanto vale a área 2? 104. Ah, não, desculpa, área 2 vale 10. 10. Então, 4 vezes 10, 40 metros. Desculpa, estou rateando, estou no outro lado. Vou deixar vocês anotarem esse aqui, que a gente vai falar só sobre as coordenadas, aí, que é a parte mais complicadinha. Ô, Natália, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de tu fazer esse cálculo, eu fiz aqui direto o somatório do Y e eu cheguei nesse mesmo resultado só fazendo, no caso, a área não, o Y vezes a área total. Eu cheguei nesse resultado. Foi coincidência, foi sorte ou pode ser feito assim também? Não te entendi. Como é que tu fez a área total? Do Y, eu peguei o somatório do Y, eu fiz o ponto ali do Y vezes a área total, que deu 104. Eu fiz direto esse. Não foi coincidência, será? Foi. Não foi coincidência. É por causa da simetria. Por causa que é igual aos dois lados, né? Por causa Sim. disso, né? Ah, não, beleza. Porque tu consegue achar o momento estático? Tá. Vamos terminar aqui que a gente volta a falar aqui. Só um minutinho, para a gente não misturar os assuntos. Tá? A gente calculou os momentos estáticos isolados. Só vamos somar ele. Momento estático em Y total é o momento estático em 1, da área 1, 64, mais momento estático em Y da área 2, mais 40. Então, o momento estático em Y total dá 104 metros cúbicos. Tá?
Por que o Milton achou o valor ali certinho, tá? É que a gente não viu ainda a equação do centro de gravidade, tá? A gente só viu até o momento estático. Para achar o centro de gravidade, a equação do centro de gravidade é bem simples, tá? O valor em Y do centro de gravidade é o momento estático em X dividido pela área, tá? E o ponto, a coordenada em X é o momento estático em Y dividido pela área. Também é o inverso, tá? Não anotem essa parte aqui. A coordenada X do centro de gravidade, não anotem, isso aqui a gente vai ver amanhã, tá? Só para eu explicar a lógica do porquê que deu o valor ali para o Milton. A coordenada em X do centro de gravidade vai ser o momento estático em Y dividido pela área. E a coordenada Y do centro de gravidade é o contrário, é momento estático em X dividido pela área, tá? Sempre inverte. Para achar o valor de X, eu estudo Y. Para achar o valor de Y, eu estudo X. Sempre inverte, tá? Por que tu achou aquele valor ali, tá? Porque se tu cruzar uma reta vertical naquela figura, tá? Se tu cruzar uma reta vertical naquela figura, o lado direito é igual ao do lado esquerdo. Então, tu nem precisaria calcular. É só tu pegar a largura total da figura e dividir por 2. Qual é a parte mais larga da figura? É o 8, que é aquela parte de cima. Então, mesmo sem calcular, eu sei que coordenada de X, né, do centro de gravidade, vale 4, mesmo sem coordenar, sem calcular, porque ele é simétrico. O que eu não sei é a coordenada Y do centro de gravidade, porque aquele ponto que tu tinha me dito aqui, ó, que é mais ou menos aqui no meio, tá certo, mas tu não sabe a altura. Tudo vale quanto? 5 mais 2, 7. Tu não sabe se ele está aqui em 5,5, se está em 6, se está em 6,5. É esse valor de Y que a gente quer achar. O X, a gente não precisaria, a gente só está fazendo o passo a passo, tá? Por isso que tu achou aquele valor lá. Entendi, Tá? entendi. Pessoal, qual é a parte mais difícil de enxergar isso daqui? São as coordenadas, tá? Vamos ver só as coordenadas aqui. Eu tenho que enxergar a figura como um todo, tá? Aqui não vai dar certo. Vou desenhar outro aqui. Tem a minha figura aqui, tá? Eu tenho que enxergar a figura toda dentro de uma coordenada. Isso a gente já viu, né? Vou botar as coordenadas aqui. Eu boto as duas extremidades da figura dentro de coordenadas, tá? Tá aqui, dentro de um gráfico. Aqui são valores de X e aqui são valores de Y, tá? Aqui vale 0. Não vou nem botar valores, tá, pessoal? Aonde que é o centro de gravidade dessa figura? É mais ou menos aqui, tá? Eu sei que aonde é o centro da gravidade? É metade de X. Então, eu não preciso calcular aonde é o ponto de gravidade da figura. Este ponto aqui, ó, vai ser a metade do valor total, porque ela é simétrica. Se eu der um corte, à direita e à esquerda, vale a mesma coisa, tá? Então, o centro de gravidade eu sei que está aqui, bem no meio da figura. Mas eu não sei é a altura que está esse ponto. Eu não sei se ele está... Eu não sei se ele está mais aqui embaixo ou mais alto. Por quê? O centro de gravidade é o ponto, né, em que ele vai ficar ali a altura em Y. Eu não sei se está mais embaixo, eu não sei se está mais em cima. Eu não sei se está aqui. Então, o ponto seria aqui, ou está mais em cima e é aqui. Por isso que eu calculo, tá? O que são aquelas coordenadas X e Y, que é a parte mais confusa, tá? A gente não pode achar que o X e Y, aquilo que tem dentro da equação do momento estático é metade da base ou metade da altura, tá?
Aquele ali é a metade, é a distância da coordenada até o centro da altura, até o centro da base. O que eu quero dizer com isso? Tá? Se nós fôssemos dividir essa figura, vamos chamar ela de área 1 e área 2. Tá? O que seria? Vamos estudar só a figura 1. Aonde que fica o x da figura 1? Ou seja, a metade, né, da minha altura. X são todas coordenadas horizontais e Y são todas coordenadas verticais. O meu ponto X, estamos estudando só a área 1. O meu ponto X é o ponto na metade da minha base até a coordenada X. Então, isso tudo aqui, ó, vale x1. Quanto que vale o y? O y é do centro da minha figura até encostar na coordenada. Então, aonde que é a metade da altura? É aqui, até encostar a coordenada, aqui. Então, isso tudo vale o meu y. Tá? Eu não posso pensar uma figura sem as coordenadas, porque se eu pensar só na metade da altura, eu vou dizer que a metade da altura é isso aqui, certo? Só que sempre tem que ser o valor de y até encostar na minha coordenada x. Então, é tudo isso aqui, veio torto, ó. Então, isso daqui é o meu valor de y1, tá? Quando eu estou estudando a figura 1, percebem que é do centro da figura, um vai encostar na coordenada x e o outro vai encostar na coordenada y? É isso, tá? O valor de x tem que encostar na coordenada y e o valor de y tem que encostar na coordenada x. O mesmo vale para a área 2. Vamos estudar só a área 2, vou apagar a área 1. Aonde que é o centro da figura da área 2? É aqui, não é? Vou fazer o ponto do centro da figura da área 2. Como um todo, gente, eu não sei aonde é o centro de gravidade da figura 2, da figura como um todo. Só que a figura separada eu sei. Eu sei que o centro de gravidade da figura 1 é aqui e eu sei que o centro de gravidade da figura 2 é aqui. Então, o centro de gravidade total da peça tem que estar em algum ponto aqui no meio. Eu só não sei aonde, tá? Então, para desenhar as coordenadas de x e de y da minha área 2. Aqui vai ser o x da área 2. E aqui vai ser o y da área 2, tá? X tem valores horizontais e y sempre valores verticais, tá? Analisem esse aqui comigo, então, por favor, para a gente encerrar essa parte aqui da aula, que amanhã a gente vai fazer mais exercícios. Vou botar aqui, ó, uma figura plana, tá? Ela é simétrica em cima e embaixo. Vou botar aqui, na verdade. Fica assim, para não ser simétrica, tá? Onde que é o centro de gravidade dessa figura? Não sei. Não sei. Ela, como uma única figura, assim, ó, eu não sei onde é o centro de gravidade. Se ela fosse igual embaixo e em cima, eu saberia que é bem no meio da figura. Mas como embaixo ela é menor, eu não sei. Então, o que que eu faço? Eu divido a minha figura em partes, tá? Vou chamar essa aqui, ó, de área 1, essa aqui de área 2 e essa aqui de área 3. Depois que eu divido as minhas áreas, eu tenho que botar as minhas coordenadas, tá? Aonde que eu vou encostar a coordenada? Aqui, na parte mais larga, e aqui, na parte mais baixa. Vou, como se eu fosse encostar a figura numa coordenada, tá? Horizontal é sempre x e vertical é sempre y. Perguntei, aonde é o centro de gravidade dessa figura como um todo? Não tem como vocês me dizerem como um todo. Mas se eu dividir a figura, olhem só para a área 1. Aonde é o centro de gravidade da área 1?
Bem no meio ali, ó. Bem no meio. Porta da área 2. Da área 2, Abaixo do centro gravitacional da área 1. também bem no meio. E da área 3, também bem no meio. Vou fazer uma de cada cor, vai ficar mais fácil da gente enxergar. Área 2 e área 3, tá? Então, vocês vão desenhar os 3 centros de gravidade. Por palpite, sabendo que o centro de gravidade da área 1 é o laranja, que o centro de gravidade da área 2 é o verde e que o centro de gravidade da área 3 é o azul. Antes de calcular, palpites da onde vai ser o centro de gravidade da área como um todo. Eu chutaria entre a metade entre o centro do ponto 1 e o ponto 2. Tem que ser qualquer ponto em cima dessa linha, certo? Vocês não sabem me dizer se ela é mais para cima ou se é mais para baixo, mas é nessa reta aqui. Por que vocês estão me dizendo que ela é nessa reta? Porque o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, tem que ser naquela reta ali, tá? Mas, antes de pensar como um todo, vamos analisar tudo separado. Dividir as áreas, beleza. Desenhar o ponto de gravidade de cada área, também beleza. Ponto de gravidade 1, ponto de gravidade 2, ponto de gravidade 3, tá? Agora vamos fazer o x e o y de 1, o x e o y de 2 e o x e o y de 3. O que é esse x e y, tá? Você tem que entender bem o conceito para enxergar o valor. X e o y é a coordenada até o centro de gravidade. Se eu estou falando só da figura 1, o x1 é o x é sempre um risco horizontal e y um risco vertical. Então, o x1 vai ligar o centro de gravidade... Opa, azul não, quero laranja. x1. X tem que ser horizontal, então vou traçar uma reta horizontal do meu centro de gravidade até encostar na minha coordenada. Então, isso daqui vale x1. Aonde que é o x2, o verde? Vai ser um x, ou seja, uma coordenada horizontal do centro de gravidade 2 até ir lá encostar na minha coordenada. Esse aqui é o x2. O que é o x3? É uma reta horizontal do meu centro de gravidade até encostar na coordenada. X3. Agora vamos para os y. O que é o y1? Tem que sair do centro de gravidade da figura 1 e ir até lá embaixo, até encostar na coordenada. Encostou na coordenada. Y2. Peraí, que saiu da minha cor aqui. Botei de novo. Deu. Y2 tem que sair do centro de gravidade 2 e ir até lá a minha coordenada. Eu vou espaçar, é um em cima do outro. Eu só vou botar separadinho para vocês enxergarem as cores, tá? Aqui. E o Y3 é uma reta vertical, sempre que for Y, verticais. X, horizontal. Y, vertical. Tá mudando as cores aqui, peraí. Aqui. Verde. Tá. E a azul, que é centro de gravidade 3, como que vai ser o Y3? Vai sair do centro de gravidade 3 e ir até lá embaixo. Tá? Antes de botarmos valores, entenderam o que são as coordenadas X, o que são as coordenadas Y? Sim? Tá. Agora Sim. vamos botar valores. Por que às vezes a gente soma, às vezes a gente não soma? Por que eu não posso pensar X, metade da base? Olhem para a área 1, tá? Só a área 1. A minha peça não encosta na coordenada? A minha peça encosta na coordenada, né? Eu vou fazer um traço mais grosso para marcar aqui, ó.
Se ela encosta na coordenada, a metade da minha base não vai estar encostada na minha coordenada também? Vai. Então, neste caso, quando está encostado, eu posso pensar que o x é metade da base. Agora, vamos para a área 2. Se eu pensar x metade da base, gravar isso, metade da base não vai até aqui só? O que eu tenho que fazer? Sim. Tenho que somar mais essa área aqui. A mesma coisa vale para a área 3. Se eu pensar metade da base vai até onde só? Só até ali. Então, eu tenho que somar mais o que está aqui. Tá? Então, a lógica vocês entenderam. Vamos botar valores para ficar legal. Opa. Vou botar uns valores aqui. Aqui. Vou botar uns valores. Mais 2, mais 2. Vou botar valores coerentes. 3 e 2 também. Deixa eu ver se tem todas as medidas. Tem. Tá? Botei valores ali. Só me respondam. Não foquem no anotar agora. Tá? Qual o valor de x1? Depois vocês anotem. Eu deixo o tempo. Até mando o print. Eu quero que vocês só analisem a figura comigo aí. Espera aí que eu vou baixar aqui. Qual o valor? Quanto vale x1? A distância do centro de gravidade. Opa. Henry, tive que te desligar. Tá com interferência o teu áudio. 3. Todo mundo enxergou 3 ali? É uma visão geométrica esse, pessoal. Às vezes a gente não enxerga. Esse é o momento de vocês falarem ali para eu explicar. Estou perguntando, mas não é para me darem a resposta certa, só para interagirem. Deixa eu olhar as outras câmeras aqui. Todo mundo enxergou 3? Por que ele enxergou 3? Ó, aqui tem 2, 2 e 2. Nem quis botar as coordenadas, porque quando a gente recebe o desenho, não vem com coordenada bonitinho, vem assim, só com cota. E a gente tem que aprender a enxergar. Por que provavelmente o colega me disse 3? Por quê? Que aqui vale 2, aqui vale 2 e aqui vale 2, até o final da peça eu tenho 2, 4, 6. Como a minha peça está encostada na minha coordenada y, o valor de x vale a metade. 6 dividido por 2, 3. Todo mundo enxergou 3 para valor de x1? Sim? Vou botar aqui, ó, bonitinho. Y1, deixar tudo com cores. Ó, Y2 em verdinho. E Y3. Beleza. Então, vou anotar aqui, ó. X1 igual a 3. Quanto vale Y1, gente? 6? Sim? Por que o colega disse 6? É metade da altura. Se a altura total da área 1 vale 2, a metade vale 1. Só que tem que ir até lá embaixo ainda. Quanto tem daqui até aqui? 3. Então, 1 mais 3, 4. Tem mais esse pedacinho. Quanto tem daqui até aqui? 2. 4 que eu tinha somado mais 2, 6. Então, o Y1 vale
6. Todo mundo enxergou esse 6 aí? Vamos para o x2. Quanto vale x2? 3. 3. Metade da peça, a peça vale 2. A área 2 ali, ó. Vale 2. Metade 1. Só que tem que ir lá encostar na coordenada. Daqui até aqui vale mais 2. Então, 1 mais 2, 3. Quanto vale o y2? 3,5. 3,5. Por quê? Metade da altura. Se é y, metade da altura. A altura total vale 3. Metade, 1,5. Só que não está encostando lá embaixo. Tem mais uma peça lá embaixo que vale daqui até aqui 2. Então, esse 1,5 mais 2, 3,5. Vamos fazer a última área. X3, quanto vale? 3. 3 também, né? A minha figura total, ela tem 4. Mais esse 4 dividido por 2, metade 2, mais este 1, 3. E quanto vale o y3? O y3. 1. Todo mundo achou esses valores para x e y, tá? Porque a equação lá é simples, é y vezes a área. O tino do exercício está em enxergar essas coordenadas de x e y, que é o mais importante. Depois lá é a equação. O que vocês viram de coincidência aí? Tanto o 1, o 2 e o 3, o x não é 3? Por que vocês acham que acontece essa coincidência do x, das 3 áreas serem o mesmo valor? A figura tem os dois lados iguais. Porque a figura tem simétrica, dois então. lados iguais. Se a coordenada x é igual nas 3 figuras, palpite da onde está o centro de gravidade total da figura. Se eu marcasse o centro de gravidade total da figura, ou seja, vou fazer em preto, porque cada um tem a sua cor, a figura total é preta. Ela estaria aqui. Qual seria o valor de x desse centro de gravidade total? Não sei qual é a forma para pegar esse Preto, ó. professora. X total e y total. O x total, com certeza, é 3, porque ela é simétrica de um lado para o outro. O y que não. Ela pode ser em 3, pode ser em 4. A altura, eu não sei, porque ela não é simétrica de cima para baixo, apenas de um lado para o outro, tá? A maioria dos elementos mecânicos são simétricas em um lado, da direita para a esquerda, tá? Mas às vezes não são de cima para baixo. Então, não ser simétrica nos dois pode acontecer, mas é difícil. Só que se não fosse simétrica, nem de um lado nem de um outro, faria diferença nessa do como vocês iam encontrar os pontos? Não, tá? Por isso que a gente faz ponto a ponto ali, porque a maioria é simétrica da direita para a esquerda, mas caso não for, isso não vai ser um problema para vocês, porque entendendo este sisteminha de coordenadas, a gente resolve qualquer figura, não tem mistério, tá? Posso botar outras figuras aí que vocês vão me dizer os pontos também, tá? Claro, só que se for uma figura muito, muito complexa, se a gente não conseguir dividir em quadrados, triângulos, retângulos, aí fica um pouco mais difícil. Mas a grande maioria a gente divide, tá? Pessoal, dúvidas nessa parte de momento estático? Ô, professora, eu não entendi por que chegou ali, ficou... Por que o Y
ficou ali entre 5 e 7. Lá Tem no alguma primeiro? forma? É o Y do centro total, o preto. No nosso exercício? Quê? No nosso exercício ou nesse exemplo? Não, nesse aqui que a senhora fez agora. Porque, tipo assim, eu tenho Y, o Y1 igual a 6. Tá. Y2 igual a 3,5. Tá. E o Y3 igual a 1. E por Tá. como que eu sei que ficou ali? Ele ficou, no caso, ele não chegou, não passou do 5. Ele ficou 4 e alguma coisa. Não, a gente não sabe. A gente não calculou o centro de gravidade agora. Eu só vou te dizer o que eu preciso explicar, porque tá dando interferência. Eu botei um palpite aqui, ó. Por que que é um palpite? Tá? Porque quando essa figura de baixo é menor, a tendência do centro de gravidade é migrar para o lado maior, tá? Então, se o centro de gravidade total é aqui, a tendência é ele subir um pouquinho. Eu não sei se ele está aqui perto ou se está bem aqui. Está nesse meio do caminho aqui, tá? O ponto exato a gente vai calcular na aula que vem, que aí é o centro de gravidade. Só que para achar o centro de gravidade, primeiro eu tenho que calcular o momento estático, tá? Que é o quê? Os MS, X e Y, como a gente fez no nosso exercício, tá? Amanhã, para não ficar muita coisa, amanhã a gente vai estudar o centro de gravidade. Aí a gente vai pegar o mesmo exemplo e calcular o centro de gravidade. Porque agora tu tá me dando só as coordenadas aqui. Tu não me disse o ponto exato da coordenada Y nesse exercício, tá? Na realidade, aí foi só o momento estático mesmo. Só o isso. momento estático. O momento estático, ele nos dá previsão, tá? Mais ou menos da onde vai ficar. O valor mesmo, tá? O valor mesmo é pela equação do centro de gravidade. Ah, se é pela equação do centro de gravidade, por que que eu calculo o momento estático? Tá? É o que eu falei ali. Não anotem, mas qual é a equação do centro de gravidade? Ah, eu apaguei aqui. Aqui, não apaguei não. Tá aqui, ó. Ó. Antecipando para vocês só, mas amanhã eu vou dar direitinho para copiarem. Estas são as duas equações do centro de gravidade. Como que a gente calcula de fato o ponto exato do centro de gravidade da coordenada X? Usando o MSY. Por isso que a gente precisa calcular, porque está na equação, tá? E como que a gente calcula o centro de gravidade em Y? Usando o MSX. Por isso que a gente vai ver o momento estático, porque está na equação, senão a gente não consegue calcular. Amanhã a gente vai aplicar essas duas equações. Aqui a gente já calculou o momento estático em X e o momento estático em Y. A gente vai ter dois valores aqui. E aí a gente vai dividir pela área total e vai achar. Nesse exemplo aqui, ó, eu já posso dizer para vocês que com certeza o centro de gravidade em X vai ser em 3, tá? Por quê? Todos os momentos estáticos, todas as coordenadas de X deu 3. Mas e é porque é simétrico. Então, eu só posso te dar com certeza a coordenada de X. Vai dar 3. Agora, a de Y, sem calcular lá, eu não posso te dizer. Vai dar um valor, com certeza, aqui, ó, maior que 3. Mas pode ser entre 3 e 7. Não sei te dizer o valor. Natália? Natália? Oi. Eu, Milton. Olha só, deixa eu te perguntar, só por curiosidade, tu já tem do primeiro exemplo, tu tem o valor do eixo Y, do centro de gravidade? Tem. 4,65. 4,75? 65. Tá, não, só para saber. Não, eu fiz de outra forma, mas eu errei, era só para curiosidade, aí amanhã eu acompanho. Tá? Não, pessoal, hoje é a nossa primeira aula, tá? Eu só queria, a ideia é que vocês entendam, primeiro, antes mesmo do equacionamento, é esse sistema aqui, ó, que vocês me responderam. O que que é o X, o que que é o Y. Amanhã a gente vai fazer outro exercício
e vamos aplicar todas as equações de novo, tá? A equação é muito simples, é um valor vezes outra. O que é chatinho? Porque tem várias áreas. Cada área tem um valor de x e um valor de y. Então, é muita informação que a gente precisa organizar, tá? E o que diferencia do que o exercício está certo e errado? É essas coordenadas. Vocês enxergando as coordenadas, vamos fazer qualquer figura, tá? Então, o importante hoje era isso aqui que vocês me responderam. Eu botei uma figura que era assimétrica, a parte de cima com a área de baixo, e vocês me deram os pontos de x e y, tá? Essa era a ideia de hoje. Amanhã a gente vai fazer o centro de gravidade todo passo a passo de novo, certo? Vocês estão copiando esse daqui ainda ou já copiaram? Peraí, só deixa eu bater uma foto, que esse daí eu não copiei. Querem que eu faça direitinho esse aqui, esse exemplo, para vocês terem? Ah, para mim pode ser, fica melhor ainda. Tá? O que eu vou fazer? Que agora eu rabisquei todo ele aqui, tá? Vou refazer o desenho em cores ali, porque fica bem direitinho, e mando para vocês, para revisarem qualquer coisa, tá? Mas amanhã a gente volta a falar dele, tá? É chatinho, a gente vai vendo e vai ficando mais fácil. Certo, pessoal? Deixa eu dar uma conferida se eu anotei o nome de todo mundo. O pessoal entrou depois, eu não anotei, para a presença de vocês. Só um minutinho. Aqui. Vou chamar vocês, quem eu não chamar me avisa aqui, tá? Teve alguns que eu não anotei. Milton, Antônio, Fernando, Rogério, Patrick, Henry, Bruno, Guilherme, Gabriel, Ian, Lucas, Pablo e Ariel. Quem que eu não chamei? Está aí. Teve alguns que eu não chamei, gente. 9, 10, 11, 12, 14. Eu acho que é o Alexandre, Bruno, Fernando, Gabriel, Guilherme, Henry, Lucas, Márcio também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fechamos. Todos. Certo, pessoal? Amanhã nos vemos de novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.